Olá, amigos, mais uma vez, muito obrigado por sua audiência, sua participação, enfim, por nos prestigiar. Aliás, você que nos prestigia semanalmente aqui no Canal 11 TV Com o nosso programa CS na TV. Terminando o ano praticamente, estamos aí a poucas horas do final de 2011 e nos preparando para 2012. E mais uma vez nós vamos falar sobre as coisas da cidade de Santos, envolvendo direto ou indiretamente, principalmente a nossa associação comercial. Mas hoje o nosso convidado, para a gente falar um pouco mais de café. O café está no nosso dia a dia, está na história de Santos, está no meio de Santos. 80% do café exportado pelo Brasil sai pelo Porto de Santos. Por aí, só por esse dado, vocês podem imaginar a importância do café na história de Santos, no momento atual de Santos. Nosso convidado de hoje é o Cornélio Riedel, Lins Riedel, ele que é o presidente executivo do Museu do Café. Tudo bem, Riedel? Tudo bem. Um prazer estar aqui com você e com seus telespectadores. Muito bem, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. E vamos começar de uma forma bem didática. E vou passar para você, Riedel, uma dúvida que muita gente tem. Fala-se em Palácio do Café, fala-se em Bolsa do Café, fala-se em Museu do Café e fala-se em Associação dos Amigos do Museu do Café. O Palácio do Café é o prédio em si, é isso? É o prédio em si. Foi restaurado pelo Covas. Ele foi restaurado em 1998. Foi quando então se tornou efetivamente Museu do Café. Graças a Eduardo Carvalhais, que foi o brilhante construtor dessa ideia. E o Estado de São Paulo, através do seu governador à época, Mário Covas. Santista Mário Covas. Me deu um apoio incondicional à ideia e deu a capacidade física para que isso fosse feito e o numerário necessário, obviamente. E construiu-se o Museu do Café. Então, para você, telespectador, entender, o Palácio do Café é o prédio em si. É o prédio. E dentro, com a restauração, mais uma vez a gente destaca, eu acompanhei atentamente, para e passo, principalmente quando o então candidato Covas fez a promessa que recuperaria o prédio da antiga Bolsa do Café. Exatamente. Esse, aliás, é outro aspecto. Neste prédio, conhecido oficialmente como Palácio do Café, há muitos e muitos anos, durante muitos e muitos anos, funcionou a Bolsa do Café. Exatamente, que foi a bolsa mais importante de café do mundo ocidental. Inclusive superior aos Estados Unidos à época. Ela foi construída em 1920, foi lançada pedra fundamental, construída em 1922 já estava pronta, e funcionou durante muitos anos. Até quando, Riedel? Até por volta de 1957. Ela representou os interesses do café mundial. O Brasil chegou a uma época a ser produtor e representar 60% do consumo mundial de café. O café foi, sem dúvida alguma, foi o ponto mais importante para o Brasil fazer a sua virada, sair da sua pobreza, da sua mesmice, por volta de 1850, e criar condições para que se tornasse hoje um país com a projeção que ele tem no plano mundial. Então a Bolsa do Café deixou de funcionar oficialmente na década de 50, 1957. Por volta. E por volta de, aproximado sempre. E infelizmente depois, por N razões, o prédio acabou se deteriorando e a partir daí foi quando surgiu a ideia da recuperação do prédio e do Palácio do Café, consequentemente da Bolsa do Café. Nós já vamos falar sobre o aspecto turístico. E Palácio do Café, Bolsa do Café, foi então criada a Associação dos Amigos do Museu do Café a partir da restauração para, digamos, de uma maneira mais simples, cuidar do prédio, administrar o prédio, é isso? Exatamente, e criar um museu que é hoje a história de Santos, do estado de São Paulo e do Brasil. E esse museu hoje é um dos pontos mais visitados pelos turistas, não só do Brasil, como também no exterior.
nossa sede da Associação Comercial ali na Rua Quinta, então a gente está toda hora transitando por ali e observa o número de visitantes. Nós já vamos entrar nesses dados. Então, a partir de 98, foi feita a restauração, recuperação, aí se iniciou a implantação do Museu do Café com a criação da Associação dos Amigos do Museu do Café. Exatamente. É isso? Que é a associação que administra o Museu do Café. É uma hoje. organização social que é composta por elementos que todos eles provenientes da área do café, que se juntaram realmente para fazer esse trabalho único de preservação da história brasileira. Aliás, uma história maravilhosa, sem dúvida alguma, e o café continua, repito, importantíssimo. Somos hoje o maior produtor de café do mundo. Em segundo lugar tem o Vietnã, acho que a Colômbia. Terceira Colômbia. Terceira Colômbia. Colômbia com muito marketing, mas não chega nem perto do café que tem o Brasil, do café que produz o Brasil. Fala especificamente sobre o Museu do Café. O que é o Museu do Café? Lá tem toda a história do café, tem um grande acervo, é isso? Nós temos um acervo bastante grande. Hoje nós temos uma exposição permanente e temos exposições temporárias. Tem uma que vai até março de 2012. Que vai até janeiro, agora final de janeiro, que é Qui se beve café, justamente homenageando o ano Itália-Brasil. Aqui se bebe café, que conta a história do café pelo prisma dos italianos, tanto do ponto de vista da imigração, que foi um fator importantíssimo para o desenvolvimento do café, mas também do ponto de vista do italiano, que mudou toda a forma de se beber café no mundo, com a descoberta do café expresso. Revolucionou, né? Revolucionou a forma de beber café. E é gostoso. E transformou aquela forma simples do café numa bebida com um caráter especial, quase parecido como o vinho é hoje. É verdade, é verdade. Você tem um café com vários sabores diferentes, com características diferentes. E isso foi muito o propósito que o italiano teve ao descobrir o café expresso. Então a gente tem um acervo permanente do próprio museu, que é a essência do Museu do Café. Exato. Onde você tem, através de fotos e painéis, contado e relatado a história do café no mundo. E também vários objetos. Desde o tempo das cabras, né? Desde as famosas das cabras, né? Mas também objetos, são todos aqueles objetos que serviram para lavoura, desde o tempo da escravidão até os dias atuais. Na Associação Comercial nós temos, num dos nossos mezaninos, uma balança do café, que quando as pessoas saem da sala de reunião de segundo andar e passam pelo mezanino e se deparam com aquela balança enorme, bonita, imponente, é sem dúvida alguma espetacular. Você falou de exposição, tem as exposições temporárias e a permanente. Exatamente. Você falou da temporária e tem a permanente, Temos a permanente, que mostra toda a história do café no Brasil, desde a sua época mais remota. E temos duas exposições no momento temporárias. Uma que é sobre Qui se beve café e a outra que é sobre o porto, a cidade e a arquitetura da cidade em relação ao café. Aliás, essa exposição é belíssima, eu já tive a oportunidade de acompanhá-la, de visitá-la 2 ou 3 vezes. Vale a pena, até do ponto de vista cultural e do ponto de vista didático. E o que a gente observa, graças a Deus, a gente tem visto ultimamente, aquelas filhas das crianças, né? Uma atrás da outra, as escolas participando, é um negócio muito bonito, a visitação cresce a cada dia. Falei em visitação, mas vamos para o nosso primeiro intervalo. E no bloco seguinte a gente vai continuar falando da Bolsa do Café, do Palácio do Café, do Museu do Café e outros assuntos em relação ao café. Mas a gente vai também mostrar para vocês o quanto é visitado aquele prédio maravilhoso na Rua 15. Fique conosco, voltaremos rapidamente. Voltamos com o nosso ACS na TV, neste segundo bloco, o nosso entrevistado, nosso convidado de hoje, Cornélio Lins Riedel, ele que é o presidente executivo do Museu do Café. Falamos no nosso primeiro bloco sobre o palácio em si, a Bolsa, um pouco da história do café, quando funcionava a Bolsa, enfim. Esse prédio fantástico localizado na Rua 15, esquina com Frei Gaspar. Fala um pouco de atração turística. Ele é hoje, sem dúvida alguma, uma das maiores atrações turísticas da cidade. Eu dizia no final do primeiro bloco, crianças, jovens, mais velhos,
estrangeiros, turistas de todos os pontos do Brasil. Que números você tem de visitação? Ele é hoje o local mais visitado, não? Em Santos nós somos o segundo local mais visitado. Pede só para o aquário, né? Só para o aquário. Ainda mais agora com o Leão Marinho novo. O Leão Marinho tem uma preferência para as crianças. Você já está participando do concurso para a escolha do Leão Marinho, não? Ainda não, mas vamos chegar lá. Só pede para o aquário, né? O aquário é imbatível, né? Porque as crianças, principalmente, têm uma atração muito grande. Mas e a verdade... E adultos. Os adultos também. Eu vou lá, vou ver o novo personagem. Mas a verdade é que o museu deixou de ser um lugar estático para se tornar um lugar dinâmico, onde as crianças têm efetivamente uma aula de história de forma lúdica e aprendem as coisas de uma forma muito fácil. Então a nossa visitação hoje, principalmente de escolas públicas, é extremamente alta e nós temos aqui em Santos, no Museu do Café, uma visitação superior a 15 mil pessoas por mês. E esse número vem crescendo? Qual é? Vem crescendo. Vem crescendo. Nós temos momentos em que há picos. Por exemplo, quando nós temos a visitação de navios, nessa época dos cruzeiros, quando temos visitações do exterior, nós chegamos, como chegamos há pouco, no dia 11 de dezembro, chegamos a ter 1.041 pessoas que foram domingo visitando o museu. Num dia? Num dia só. 1.041 pessoas. Foi o dia que coincidiu, se eu não me falha a memória, 5 navios no porto. Isso, exatamente. Realmente é uma população extra, né? Um número muito grande de estrangeiros também. Nós temos monitores que falam inglês e espanhol, então temos condições de acompanhá-los e transmitir um pouco o que é a história do café e a história do Brasil. Qual é o preço do ingresso? R$5 e R$2,50 para os adultos acima de 60 anos e para as crianças. Quer dizer que aproximadamente 15 mil por mês? 15 mil pessoas por mês. Por mês. Você multiplica por 10, já seria mais fácil, por 10 seriam 150 mil, está quase 200 mil, 180 mil. É um número muito grande de número pessoas. Muito grande, né? Nós somos considerados hoje, entre os museus do estado de São Paulo, aquele com a 5ª visitação. Tá. E sem dúvida alguma, fora o prédio em si, pela arquitetura, pela linha de construção, afora a Bolsa do Café, que é aquela área central, logo quando você entra no prédio da Bolsa, você tem a cafeteria também. E nós participamos na condição de conselheiro das reuniões do Museu do Café, da Associação e do próprio Museu.